mais uma edição especial do nosso Redação Placar. Eu, Luiz Felipe Castro, Xará, e que teremos a honra hoje de receber um dos grandes destaques, não só no futebol paulista, mas pelo trabalho que foi construído, quem sabe um dos futuros daqueles que podem mudar, por que não, a nossa forma de pensar futebol no Brasil, de assumir grandes projetos. Já está em um projeto seríssimo e um projeto que deu o que falar nesse último Campeonato Paulista 2023. Tem ambições grandes na carreira, ambições de estudos, de colocar aquilo em prática. Isso a gente já viu em termos de resultado justamente nessa competição. E mais do que nunca, um grande cara, um papo sensacional, com histórias fantásticas, com grandes curiosidades, que eu tenho certeza que a partir desse momento você não perde por esperar nessa edição especial do nosso Redação Placar, que é com esta figura incrível, grande Márcio Zanardi. Obrigado, que Márcio. Simplesmente, na minha modesta opinião, fez o trabalho revelação do Campeonato Paulista. Claro que o vice-campeão foi o Água Santa, com menos recursos, e chegou à decisão contra o Palmeiras. O Ituano fez um grande campeonato também. O Bragantino parou numa semifinal já com uma estrutura maior. Só que quem termina, pelo menos até onde chegou na competição, ali, ó, cabeça a cabeça com o atual campeão e até em pontuação, o trabalho gigante por tudo que fez, foi o São Bernardo, dessa figura que, se tivesse um prêmio de técnico revelação, era pra você, né, Márcio? Ou não? Poxa, obrigado. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que o São Bernardo realmente fez um trabalho muito bacana. A gente terminar aí com quase 74% de aproveitamento num campeonato tão duro, do calendário aí com times de Série A, Série B. Foi muito bacana, né? Eu acho que o meu trabalho, ele tá aí sendo construído com muita tranquilidade. Revelação eu não sei, mas que nós fizemos aí um trabalho muito bacana. Os nossos atletas aí conseguimos jogar de igual para igual com as equipes grandes. O São Bernardo veio para ficar, está num projeto muito legal e os prêmios deixa aí para vocês aí a gente analisar com calma. Luiz, e aí? Márcio, falando dos pontos, foram 26 pontos na primeira fase, né? Sim. Só atrás do Palmeiras mesmo, e aí deu o azar de pegar justamente o Palmeiras, né? Que foi o campeão. Verdade. Mas queria que você me contasse um pouquinho se te surpreendeu a campanha do time, se vocês esperavam realmente bater de frente com os grandes dessa maneira, e qual que foi o grande momento, a grande vitória, talvez o Luiz, auge do time. na verdade, o ano passado, como foi a primeira vez que o São Bernardo jogava com o Grupo Magno o Campeonato Paulista, claro que a gente tinha sempre uma ideia de ficar na primeira divisão. E aí nós perdemos para o São Paulo nas quartas de final, fizemos uma campanha bacana, mas a gente foi se construindo dentro da competição. Esse ano, com o acesso que a gente teve para a Série C, para o trabalho que já vem aí há 2 anos, muito, muito sólido, a nossa ideia realmente era classificar e pegar o Palmeiras, porque a gente sabia que o Palmeiras era o nosso grande desafio. Claro que eu não imaginava fazer uma competição dessa forma, mas o trabalho sempre foi muito sólido, né? A gente sabia que a gente tinha condições de jogar de igual para igual com os grandes, né? Demos azar de pegar o Palmeiras, mas eu acho que nós fizemos um grande jogo contra o Palmeiras também, né? Sim. Nós fizemos um jogo de igual 1 a para 0 igual ali, jogo, né? 1-0, num erro que a gente sabia que a bola do Rony era uma bola muito importante, mas eu também cobrei meus atletas. Nós tivemos 3 chances antes de tomar o gol, de fazer os gols, né? Então, assim, demos azar, mas muito satisfeito por tudo que nós viemos fazendo, né? Então, muita tranquilidade, foi muito bacana esse ano, com certeza. Márcio, você é daqueles que pensa em reformular o Campeonato Paulista? Porque se a gente tem o pensamento mais elitista, é claro que os grandes querem diminuir datas, querem ter um calendário mais amplo, até pelas disputas maiores, né? De Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, tudo que fica encavalado. E vai pensar no privilégio deles em detrimento daqueles que precisam de um calendário, que são os times menores, né? Mas, ao mesmo tempo, equipes como o São Bernardo, elas começam a entrar num calendário cheio, porque tem a Série C agora, pelo menos até o fim da temporada, talvez no ano que vem com possibilidade de Copa do Brasil. Já tem uma Copa do Já Brasil. está, né? Então, o São Bernardo, ela ganha um calendário muito mais encorpado, e que talvez o Campeonato Paulista comece a entrar, às vezes, né, encavalando em relação a isso. E eu falo dessa reformulação justamente, na minha visão, por essa injustiça
que é do segundo melhor colocado no geral, tem que pegar o primeiro, que tá no grupo dele. Sim. O que você pensa em relação a isso? Qual que seria a sugestão de um clube pequeno, tirando o São Bernardo, que tem essa vantagem de ter um calendário, mas para ajudar outros, você sabe muito bem, você veio de baixo, você está entendendo essa estrutura menor, para que também tenha um calendário cheio, sem se comprometer, né, em tirar de cena um Campeonato Paulista, mas ao mesmo tempo você conseguir performar o ano todo para todo mundo ter emprego, né? Que eu acho que é o mais importante. Você sabe, nós fomos votos vencidos ali, né? Porque eu votei para ter todo mundo contra todo mundo e classificar os 8 melhores. Claro. Seria o mais justo, né? Claro que a gente não imaginava o que a gente ia encontrar, mas quando o Palmeiras, nós caímos no grupo do Palmeiras, a gente sabia que ia ser um jogo só, uma coisa muito difícil, claro. Mas nós que estamos no dia a dia, nós demos a opinião, mas os clubes que votam, né? Então tem clube que vota para se permanecer nessa primeira divisão, né? E a gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato muito bom, sim, muito bacana de se jogar, principalmente para os menores, que é o que você falou. Eu joguei contra São Paulo, joguei contra Santos e Palmeiras, eu não vou jogar esse ano de novo com eles, só o ano que vem. Então a gente tinha, quando eu falo de desfrutar o momento, a gente tinha que aproveitar realmente esse momento. Mas eu acho que o ano passado o Botafogo não se classificou fazendo uma campanha muito boa. exatamente. E nós, esse ano, a campanha ficou muito em evidência. Então, com certeza, Uma campanha curta pelo que merecia. a Federação Paulista vai mudar, vai pensar numa outra forma. Porque se nós tivéssemos... por características, o Palmeiras ia pegar o 8º, a gente ia pegar o 7º. Exato. Não sei se eu ia passar, mas seria uma outra situação, né? Com certeza de se repensar, sim. Márcio, o Paulistão, os estaduais, de maneira geral, são uma vitrine muito grande para os jogadores, né? A gente já tem o Barleta, por exemplo, foi pro Corinthians e tal. Eu não tenho como não te perguntar, assim, imagino que chegaram muitos convites. Para você, dá para manter o foco na Série C? O projeto, na sua cabeça, tem só o São Bernardo? Ou você também pensa se chegar uma proposta de um clube da Série B, da Série A? Como que funciona para você, que também é um profissional do futebol, assim como os jogadores, né? Cara, 90%, Luiz, do elenco do São Bernardo tem contrato até o final do ano. E alguns até o final do Paulistão 2024. Claro que com uma campanha como essa, você fica exposto, as sondagens, propostas acontecem, mas eu acho que a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade. Eu tive proposta, realmente, 5, 6 para sair. Mas eu estou muito engajado num projeto importante para você poder desenvolver. O que eu acredito, dentro de uma gestão mais sistêmica, de vivenciar full-time o CT, processos, protocolos, eu mudei realmente, junto com o meu staff, o dia a dia do jogador de futebol e comissão técnica. Por exemplo, qualquer trabalho normal, você chega às 8 e vai embora às 6. O jogador de futebol treinava e ia embora. Então, nós criamos protocolos fora campo, extra campo, para vivenciar o CT. Eu tenho treinos de turno, contraturno, só com a defesa, só com o meio campo, setorizados. E a gente filma, a gente consegue filmar os nossos treinos com drone, passar depois no telão, mostrar realmente aonde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa, mas isso precisa ter o dia a dia. Não sei se em alguns outros clubes eu ainda vou ter essa situação, vou ter essa disponibilidade. Mas assim, faz parte. Claro que, como profissional, a gente almeja coisas grandes, a gente está sempre em evidência, né? Então é ter calma, ter tranquilidade. Hoje estou muito feliz no São Bernardo. O São Bernardo é um clube que, se tudo der certo esse ano, a gente pode ter Série A1, Copa do Brasil e a Série B o ano que vem. Então, um projeto novo, já se autossustentando em 2024. Então, quem sabe eu não posso ser o treinador que coloca esse time na Série B. Agora, em setembro, eu faço 2 anos só no profissional. Então, assim, você ser um treinador longevo que possa fazer aí um trabalho, poder performar, eu acho que é muito bacana. O São Bernardo pode ser o São Caetano estruturado e que deu certo? Sem dúvida. Digo porque a gente conversava fora do ar, né? O São Caetano talvez ele não tenha se preparado em 2000 para assumir aquela responsa, porque ele jogava o módulo menor da Copa de Avelange. O regulamento coloca ele à frente do Palmeiras, pimba, passa.
Coloca ele à frente do Grêmio, pimba, passa. Do nada ele tá numa decisão contra o Vasco. Fluminense, né, que ele tinha tirado também, e do nada ele entra numa decisão contra o Vasco no Maracanã, o Vasco na época que era o maior clube do Brasil em termos de time. 2 anos depois ele tá numa final da Libertadores, 2 anos depois ele é campeão paulista, e 2 anos depois praticamente ele quebra. Né? Então olha que trajetória de um vizinho, né, São Caetano, São Bernardo, mas que talvez era um clube que não tinha essa administração profissional do São Bernardo, que era um clube que tinha o apoio da prefeitura, etc. As coisas mudaram e vai pro balaio um trabalho que tinha tudo para ser, e foi, durante certo tempo, histórico. Qual que é essa diferença, de novo, de um clube do ABC, agora transformado no São Bernardo? Eu acho que a diferença é exatamente isso. Eu tenho o Roberto Graziano, que é o dono do Grupo Magno, e tem o Lucas Andrino, que é o CEO do futebol, que é ele que comanda toda a parte do futebol. Então eu discuto a relação, o dia a dia, só com 2 pessoas. Eu acho que isso é muito importante. O Roberto deixa tudo na mão do Lucas, e o Lucas que faz todo o planejamento e as contratações. Então eu sou um treinador que não levo só os jogadores meus de confiança, ele que contrata, eu acredito no desenvolvimento do jogador. Então, a relação é essa, nós discutimos sobre tudo, eu estou full time no CT, na parte de campo, e a gente só discute com 2 pessoas. Base até o... É isso aí. A gente tem todo um norte, né? Toda a minha experiência no futebol, a experiência do Lucas na gestão, e o Roberto é o cara que vem e faz os aportes dentro do futebol. Márcio, você trouxe um pouco da sua metodologia, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Imagino que tenha um pouco de influência do Sampaoli, que foi com quem você trabalhou no Santos, né? Que é um cara também bem criativo, digamos assim. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Você trabalhou no Corinthians, né? Depois no Santos, tal, nas categorias de base, mas no Santos foi um trabalho que foi além, né? Porque ele chamava muito vocês para o profissional e depois você foi trabalhar com ele mesmo no profissional. Conta um pouquinho desse trabalho. Na verdade, eu trabalhei quase 8 anos no Corinthians, eu vivenciei Corinthians, Portuguesas, Guarani, vivenciei todas as categorias de base, todas, desde a avaliação até o sub-23. Mas aí quando eu vou pro Santos, eu vou como treinador do 23 e do 20. E aí do dia pra noite, o Gabriel Andreatta, que era o executivo, que trabalha com o São Paulo, me chama e fala, olha, eu preciso te apresentar o São Paulo porque ele trabalha com sparrings. E eu não entendia muito o que era o sparring, né? A gente só sabe do boxe, né? E aí ele conversou comigo, ele falou assim, olha, eu quero que você pegue os melhores jogadores do 20 e do 23 e monta uma seleção para treinar contra o profissional. E eu fui fazendo isso daí, só que os meus sparrings eram o Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Ivonei, Sandri, toda essa rapaziada que hoje está jogando. E, por exemplo, ele ia jogar contra o Flamengo do Jorge Jesus. Eu montava uma organização ofensiva e ele trabalhava com o time titular a organização defensiva. E no outro campo, o restante do sparring, bola parada em 2 campos, ele não desgastava. Nunca teve um tático, um 10 contra 10 titular e reserva. Nunca teve sempre lá no Santos. Sempre com o sparring. Segmentado. Na verdade, ele bagunçava ali, ele gastava realmente os sparrings. Ele não gastava o time do Santos. Só que eu ia jogar isso aí na quarta-feira de manhã. Quarta-feira à noite eu ia jogar com o São Paulo no Morumbi e eu não sabia quem ia jogar. Aí eu ia lá, perdia. Aí eu falava, porra... A base do Santos que é uma porcaria. Exatamente. Não. E aí eu chegava no campo, o Paulo Autori estava também lá. Eles falaram assim, Márcio, enquanto nós estivermos aqui, não estejam preocupados com o resultado. Você está ajudando o profissional. Isso é uma metodologia. Aí eu falei, tudo bem. Só que avisa o presidente lá, o Pérez, que me contratou, a torcida, a imprensa, que eu só vou perder porque eu não consigo treinar. Mas assim, foram 6 meses dessa dificuldade. Mas o Santos foi vice-campeão brasileiro, só perdeu o Flamengo do Jesus. Ele mudou toda uma ideia de trabalho, foi assim uma coisa muito bacana. E tanto quando ele vai para o Atlético Mineiro, ele me chama para ser treinador do sparring. Aí eu falei, não, agora eu vou buscar novos desafios, porque eu também quero ser treinador. Claro. Mas assim, foi um ano e 2 meses de resultado esportivo péssimo para minha carreira, porque eu não ganhei nada. Mas eu fiz um estágio de 1 ano e 2 meses com um dos melhores caras que eu pude trabalhar na minha vida, sem dúvida nenhuma. Então foi muito bacana para mim. Antes de voltar a esse assunto,
Eu sei que jornalisticamente vou dar um passo atrás aqui na entrevista, mas eu fiquei curioso com uma coisa. E quero que você conte muito mais coisa do São Paulo também, e tudo que você tem estudado e visto hoje no futebol, em especial desses caras que têm trazido de fora essa cultura. Mas antes, eu tenho uma dúvida. Como que um clube como o São Bernardo, com esse trabalho que você faz de dia a dia, ele capta jogadores no mercado? Como é que é feita a análise de desempenho de atletas para um clube que não vai pagar tanto, que está numa Série C e que ao mesmo tempo entra no Campeonato Paulista com a segunda melhor campanha? Como é que se contrata? Como é que é feito isso hoje? Porque muita gente cobra, por exemplo, de clube grande. Pô, por que esse cara apareceu no São Bernardo, não apareceu primeiro aqui? Como é que vocês gastam tanto num jogador que não dá certo e o clube tal vai lá e gasta Y e traz um jogador que consegue entrar no ritmo? Como é que é feita a captação de um clube menor e uma captação hoje que foi tão cirúrgica para o desempenho que você tem tido? Eu acho que deve muito, principalmente ao nosso CEO, que é o Lucas Andrino. Nós temos um departamento de análise de mercado, que a gente tem mapeado mais de 1.500 atletas. Não adianta eu assistir a Champions League, porque o São Bernardo não vai contratar a Champions League. Exato. A gente trabalha aí na A2, na A3, Brasil todo. Quando nós contratamos o Christian Barletta, nós tínhamos visto ele até com o Leandro Zago, que era treinador do Joinville. Um abraço para ele, que é uma figura que eu adoro também. O Leandro trabalhou comigo no Corinthians e a gente estava assistindo o Joinville na Série D. E aí a gente tinha visto com o Lucas falou, Marcos, dá uma olhada, olhamos o jogador, eu falei, pode contratar, pode comprar. E aí o Grupo Magno comprou o Christian. Só que para ele vir para o Paulistão, ele não tinha muita experiência. Nós emprestamos ele para a Chapecoense. Então ele fez um brasileiro na Chapecoense. E muitas equipes não deram muito crédito para ele. E aí quando a gente montou o elenco, falei, vamos trazer o Christian para cá, porque ele vai jogar, ele vai aparecer e vai aparecer em outros mercados. Claro que a gente não imaginaria que ele iria para o Corinthians. Sim. Mas se ele fizesse 4, 5 gols e o nosso time chegasse, com certeza ia ter proposta. E foi o que aconteceu. Então, assim, a gente tem que ter humildade, pé no chão, de querer contratar jogadores onde o mercado não vai. Quem quer assistir Série D? Quem quer assistir Série C? E é muito bacana. Hoje, muitos jogadores de Série B não quiseram ir para a Série B e quiseram vir para o São Bernardo jogar a Série C. Por quê? Tem trabalho, tem conteúdo, quinto dia útil, tem estabilidade. Ou seja, não vou nem dizer para a realidade do São Bernardo, mas tem cara mesmo na Série D, ou na Série C, mas vou colocar na Série D, que pode ir direto para uma Série A ou ele precisa passar pelo miolo? Eu não vou falar que pode, eu acho que... E eu sou um cara que observo todos os jogadores, eu não gosto de não olhar. Mas assim, o futebol é muito bacana, o futebol é doido por causa disso. O Leandro Damião não fez base nenhuma, foi contratado. Então assim, não é a referência, mas tem, com certeza. O Matheus Reis, que é o nosso jogador que a gente trouxe lá da Paraíba, que a gente já vem observando esse campeonato, já vem observando. Quando a gente traz, ele faz 4, 5 gols... Aí os times de Série A têm interesse. O Vitinho, nem se fala. Então assim, mas assim, Vitinho, Rodrigo, Salustiano, todos esses jogadores o ano passado tiveram proposta para a Série B. E eles quiseram ficar para jogar a Série D. Por quê? Porque a Série B, entre aspas, é a segunda divisão, mas muitos clubes não pagam, muitos clubes sem estrutura, muitos clubes sem conteúdo. Então o jogador hoje também ele tem a inteligência, será que eu vou para um certo, vou ficar no duvidoso, o cara oferece 70, 80 mil, 200 mil e não vai pagar, entendeu? Então assim, como eu tive jogadores que não quiseram jogar a Série D e falaram, professor, quando tiver no Paulista você me liga. Eu falei, não quer roer o osso. Mas aí no finalzinho... Então também tem essas situações que acontecem, com certeza. Márcio, agora volta lá o São Paulo, que o negócio tava bom. Tem uma outra também, antes do São Paulo até, no Corinthians, né? De 2012 a 2016 você trabalhou lá e você trabalhou com jogadores que se tornaram jogadores de seleção, tá? Como Marquinhos, Martinelli, né? Se eu não me engano, passaram... 2010, eu cheguei no Corinthians 2010. É isso, 2010.
E eu queria saber, jogadores dessa qualidade, você já percebe desde muito cedo que vai virar o que virou? Ou depende, não dá? Às vezes naquela altura você não tinha essa percepção. Como que você... o que difere um cara que chega nesse tamanho do que não chega, tinha talento, mas não chega? Vamos lá. O Marquinhos trabalhou comigo, quando eu chego no Corinthians, ele era sub-15. Tive o prazer de trabalhar com ele no sub-17. E quando eu vou para a Copa São Paulo com o Narciso de auxiliar em 2012, a gente é campeão da Copa São Paulo e o Marquinhos era o nosso zagueiro. Marquinhos e Antônio Carlos. O Marquinhos, um jogador extremamente inteligente, sempre muito rápido, potente, uma qualidade cognitiva muito, muito bom. E quando ele vai subir para o profissional, ele não fica no profissional porque o profissional tinha muitos jogadores. O Tite, naquela época, achou que ele não ia ser botou até de lateral, se não me engano. Colocou de lateral. Jogo. E aí o Castan foi para Roma. E aí o Castan machuca. Aí o Corinthians comemora que empresta o Marquinhos para Roma. E fixa o passe por 5 milhões de euros. E aí ele joga e é vendido por 35 milhões. Então era um jogador ali que a gente tinha... E eu tinha feito o relatório que ele tinha grandes chances para ser jogador ali profissional. Mas é difícil. O Martinelli foi meu jogador no Sub-11. Mas o Gabriel já era muito inteligente, né? Então o Gabriel, o Martinelli, a gente via como o próprio Mantuan, que está no Zenit. Então eles eram jogadores no Sub-11 com muita qualidade. Mas depende, né? Precisa ter sorte, precisa ter muita perseverança ali. Mas assim, eu aprovo o Pedrinho no Sub-15. Eu tinha muita convicção que o Pedro poderia ser um grande jogador e ele foi jogar mais comigo no Sub-17, Léo Jabá, o Malcolm e o Arana no Sub... eu peguei o time de 2015, eu cobri aquela Copa São Paulo em 15. Exatamente. Aquele time era fantástico no papel. Exatamente. Aquele time era... Eu via pelo menos de 6 a 7 jogadores que iriam arrebentar, mas a gente viu praticamente o Arana, né, que se torna esse monstro. O Malcolm. O Michael. Léo Jabá. Matheus Pereira. E o Matheus Cassini, que foi pra Europa e acabou... Não, ele tá nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos, que aquele mineiro era muito talentoso. Muito. Gabriel Vasconcelos, que era um fazedor de gol pra caramba. O San, que hoje foi pro... Rodrigo Santa. Então, enfim... você tinha um time que era muito bem consolidado, né? E dali você... conseguir enxergar diferenças de quem você fala, esse aqui vai ser mais mediano, esse aqui vai estourar. Eu acho assim, jogar na base é uma coisa e se sustentar no profissional é outra coisa. Então eu acho que esse gap na base, né, todos esses foram muito bem. Eles conseguiram sub-13, sub-15, 17, já no 20 já é mais difícil porque você já está se sustentando. Por exemplo, eu fui campeão mundial em 15 com o Corinthians. Eu jogava num 3-5-2, os meus 3 meias era Pedrinho, Matheus Pereira e Fabrício Oia. Sim, e aí eu coloco o Léo Jabá ali como um 9, ele tinha muita força e a gente é campeão do mundo. Mas tinha Léo Santos, então nosso time era muito bom. Não dá pra cravar, mas a gente pode apostar, olha, tem um pouco mais de paciência com esses jogadores, porque se o Corinthians tivesse tido um pouco de paciência com o Marquinhos, com certeza ele ia virar titular no Corinthians e ele ia... A gente tem essa experiência, né? Mas o futebol precisa um pouquinho de aposta, né? Ainda nesse assunto base, você jogou contra o Endrick, agora do Palmeiras. Ele é tudo isso mesmo? Ele é esse jogador que o Real Madrid pagou uma grana violentíssima, quase numa transação que pode chegar a 60 milhões de euros? Você viu diferença mesmo para quem tem 16 anos ou ainda existe uma mídia exacerbada, como o próprio menino colocou nesse momento, que não quer ter essa pressão? É difícil não ter essa pressão, porque você já está vendido para o Real Madrid. Ele é diferente, realmente, é um jogador com muita qualidade. No nosso jogo, por exemplo, o Abel tirou ele e colocou o Tabata. Né? Ele não entrou nesse jogo. Sim. Até pela estrutura nossa de 3 zagueiros, ele não quis... Ele queria ter um cara flutuando entre linhas ali. Mas o Endrick, ele é muito diferente. Ele é muito diferente, tem uma qualidade incrível. Eu acho que tem que trabalhar muito a cabeça, porque eu acho que a parte mental a gente tem que tomar muito cuidado, porque a visibilidade e a cobrança ela é muito grande. Ele é um menino de 16 anos, né?
Mas o jogador de futebol, ele amadurece muito cedo. Se ele tiver uma estrutura, se ele tiver um staff bacana, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele vai ser um grande jogador aí, um cara aí para as próximas Copas, com certeza. Márcio, essa metodologia que o Sampaoli usava de estudar muito o adversário, já espelhar o time, né, com base no que você vai enfrentar no fim de semana, tá? Você também usa? Você acha que esse é o melhor modelo? Ou você monta o seu time e o adversário que eventualmente vai ter que se adaptar a você? Como que você gosta de trabalhar? A gente tem que trabalhar. Eu falo que o futebol ele é um jogo de xadrez, né? Por exemplo, eu não mudei a minha forma de jogar em nenhum momento no Campeonato Paulista. Mas a gente tem que entender, por exemplo, eu fiz uma movimentação ali que eu treinei para sair contra o Palmeiras, uma bola que saía do Rafael Vaz, enfiada pro Léo Jabá e o Felipe Marques fazendo um facão, uma diagonal por trás do Gustavo Gomes, que eu obriguei o Gustavo a sair, isso é treinado. E o Felipe saiu na cara do Everton e não fez o gol. Então, tem situações que foge um pouco do nosso controle. Mas a gente sabe aonde, por exemplo, com o Marcos Rocha ali, ele apoiando mais, eu colocando o Léo Jabá, a gente ia ter mais velocidade, né? Então, assim, a gente induz o jogo por aquele lado para pegar uma característica. É difícil você ver aonde o Palmeiras tem uma dificuldade, mas tem. Então, a gente trabalhou essa questão. Nós não fomos competentes para fazer o gol, porque era um jogo só. Porque se a gente sai na frente, com certeza o Palmeiras ia ter muita dificuldade. Então eu gosto de observar, eu analiso sempre o meu adversário e trabalho a minha semana em cima do jogo do Palmeiras. Então, assim, eu não tenho a condição de fazer igual o Santos fazia como sparring. Mas eu pego o meu segundo time, eu monto exatamente como o Palmeiras joga. Então eu obrigo os meus jogadores a trabalharem como o meu adversário joga dentro daquela semana, para a gente não ser surpreendido dentro e com algumas possibilidades. Eu gosto de trabalhar dessa forma. E o Sampaoli muda na vida de um cara como você, em termos de personalidade, em termos de conteúdo técnico, tático, porque, na minha modesta opinião, 3 caras mudaram, vou colocar 4, vai, a forma de se jogar futebol 2019 para cá. Começando com o Jorge Jesus, o próprio Sampaoli no mesmo ano, o Abel Ferreira e agora esse trabalho que o Vojvoda faz no Fortaleza, que para mim é um trabalho que dispensa apresentação, né? São 4 pilares de mudanças e 4 caras estrangeiros, né? Mas especificamente esse que você trabalhou, se quiser, você pode comentar um pouquinho de cada um. Mas o que é a mudança de chave do Sampaoli na tua vida e por quê? Pô, é assim, quando eu chego no Santos e vejo o trabalho do Sampaoli, por exemplo, se eu tô vendo o trabalho dele pra cá e o meu pra cá, alguma coisa ia estar errada. Eu ia falar, pô, esse cara é referência. Muitas coisas minhas se assimilavam com o que ele pensava. Personalidade ele não muda, porque eu também tenho a minha e minha personalidade é muito forte. No começo eu pensei que a gente ia ter algum atrito, porque o Sampaoli realmente é um cara muito difícil de lidar. Não sei como eu caí na graça dele, mas até por isso mesmo, né? Porque tá acostumado a sempre um cara... Eu falava sempre o que eu pensava, não o que ele queria ouvir. Então, eu acho que isso é uma coisa bacana. E ele me abraça e fala, o Márcio faz parte da nossa metodologia para a comissão dele. A comissão dele é toda argentina, né? Ele tem 2 auxiliares técnicos e 2 preparadores físicos, só, e ele. Então, ele é um cara que chega muito fechado, não abre para ninguém. E é isso, a responsabilidade no dia a dia, a paixão que ele tem com o futebol, o envolvimento que ele tem com o atleta, não é só a intensidade, é o comportamento de cobrança, jogador que faz corpo mole não participa com ele de forma alguma. Então, assim, eu vi coisas que... leitura de jogo, isso é muito importante, porque esses caras... É legal você não copiar, porque assim, por exemplo, você pode ter o treino. Uma vez um cara me pediu assim, falou, pô, Márcio, você pode me emprestar os treinos do Sampaoli? Eu falei, cara, o treino do Sampaoli tá aí na internet, é do Guardiola, mas o difícil é você pensar como ele pensa, tentar entender a forma que ele vê o futebol, né? Então é um cara que gosta com os laterais internos, né? Ele joga com um lateral interno, ataca marcando o tempo todo, muitas vezes...
ganhando de 4, ele continua atacando e tomava 4. Então, assim, mas é um cara que tem uma paixão pelo futebol, né? Então é um cara que realmente chegava cedo e ia embora à tarde. Por exemplo, teve uma coisa, um domingo o Santos jogou 7 horas da noite na Vila. E acabou o jogo 9 horas, ele pediu para todo mundo concentrar. Você imagina isso pro jogador de futebol brasileiro. Aí o cara voltou pro CT, se alimentou, dormiu. No outro dia treinamos cedo, na segunda-feira, fizemos uma recuperação ativa ali. E aí ele deu a segunda tarde e a terça-feira, voltou só quarta-feira. Os caras, porra... E é uma das coisas assim, que na parte fisiológica, a 48 horas é onde o cansaço bate, exato. E as 48 horas é onde... Então, assim, olha só, né? E a parte fisiológica... Vou até ser leigo aqui sem querer cortá-lo, mas é a mesma coisa. Um comentário até, sei lá se vai ser esdrúxulo ou não. É o cara que faz uma academia... Ele vai na segunda-feira, ele vai sentir a dor no músculo na quarta. Mas isso acontece. E o que a gente faz? A gente fez o jogador fazer uma recuperação ativa rápida no dia seguinte e demos a folga à tarde e no outro dia. E quando se apresentou quarta-feira, o time começou, jogador que tinha muita dificuldade para recuperar se apresentava melhor. E eu fiz isso no São Bernardo, né? O Vitinho, por exemplo, que é um cara que perdia 4, 5 quilos por jogo, e o dia seguinte ele treinava e 48 horas ele recuperava e o nosso time cresceu. Então, ele mudou a parte cultural do brasileiro, né? Então, você imagina, o domingo o cara ganhou, vai sair com a mulher, vai sair com a família, tem uma baladinha ali, volta pra concentração. Você imagina, foi difícil. Mas quando você chega e você mostra pro jogador que o resultado esportivo tá acontecendo, então, assim, ele com um time bom, mas o Santos, com todo o respeito, não era para ser vice-campeão, foi pelo trabalho. Então, eu encontrei agora o Vitor Ferraz, ele falou, foi a melhor fase que eu tive com o São Paulo. Então, assim, foi muito bacana. Então, ele deixa um legado de muita inteligência, de muito conteúdo, treinos muito curtos, treinos muito intensos, mas muito curtos, não passava de 50 minutos, 1 hora. Então, era um cara que não contava história para jogador, nada contra quem passa. Mas, assim, o campo, ele acreditava 100% no campo, no trabalho de campo. Então, isso foi muito bacana para mim. E o jogador aceita isso? Principalmente o brasileiro, demora um pouco? Porque tem muito essa coisa do treinador paizão, principalmente tinha mais, né? Assim... Cara, eu acho que tem que mudar, porque o Brasil tá deixando de ganhar títulos, de performar por causa dessa questão. Eu acho que é cultural. A gente precisa mudar, rever algumas coisas. A Europa tá trabalhando muito a parte tática, a parte física, e só a camisa, só o bom jogador não vai ganhar título. Eu acho que tem que mudar isso daí. Então, eu acho que o jogador hoje, ele é muito mais profissional. Você vê o Palmeiras. Palmeiras trabalhando aí direto, Palmeiras trabalhando com outra mentalidade. Com certeza, o futebol brasileiro vai mudar. E, desculpa, só ainda em cima dessa questão, se fala muito, tem essa discussão brasileiro, técnico brasileiro contra técnico estrangeiro e tal. Você é a favor de um técnico estrangeiro na seleção brasileira? Eu sou a favor de ter o melhor, dependente da nacionalidade. E quem seria o melhor hoje pra você? Bom e ruim tem brasileiro e tem estrangeiro. Lógico. E quem seria o melhor hoje pra você? Cara, hoje eu tive o prazer de trabalhar com o Fernando Diniz. É um cara que é extremamente trabalhador, muito bom, merece. Não é por causa do título dele, mas assim, o título dele sustenta um pouco mais o trabalho dele. Só uma cereja de bolo de uma base que ele cria. Exatamente. Porque eu tava na licença pró com o Fernando e eu falei pra ele, Fernando, você já percebeu que todos os times que você sai, o próximo treinador é campeão? Sim. Ele, não tinha pensado nisso. Eu falei, então, desde o Guarani, desde o Atlético Paranaense, desde o São Paulo. Então, assim, é um cara que tem muito conteúdo, é um cara que é extremamente profissional, merece tudo isso. Deu alguns passos atrás na convicção dele, porque o resultado... outro dia fizeram uma pergunta, você quer o time ganhando ou jogando bem? Eu falei, por que não ganhando e jogando bem? O equilíbrio. Eu acho que isso é importante. Então o Fernando entendeu isso daí, ganhou e jogando bem, né? Então o Abel hoje, com certeza, ele é um dos melhores treinadores que está aqui no Brasil e o Fernando hoje. Então eu acho que se escolher um dos dois está de bom tamanho. E Márcio, em relação a isso, onde que estamos pecando? Você citou, você tem
início em 3 cursos, né? Você tem a formação completa na CBF, com o início da sua formação para a UEFA e mais uma formação da AFA, né? Da AFA. Por que que o caminho deles tem sido direto para a Europa e o nosso caminho ele está estagnado? Onde que estamos pecando nessa formação de mais profissionais com esse embasamento e principalmente com a mente aberta como você tem? Eu acho que é isso. Primeiro, o conhecimento ele é para você partilhar, né? Eu acho que você não trocar suas informações com um treinador porque você tem medo de passar que ele pegue o seu lugar, isso é muito raso, né? Vamos falar, muitos treinadores que foram lá para fora fizeram grandes trabalhos e muitos não fizeram. Acho que se fecharam portas também, né? Eu acho que a gente precisa se preparar, a gente precisa se preparar melhor, a gente precisa ter... Eu na CBF falei que o ex-atleta sai muito na nossa frente porque ele jogou, só que ele não te dá a credencial que ele virou treinador, porque você tem que virar uma chave, né? Claro. Você precisa ter conhecimento. E não é porque eu não joguei profissionalmente que eu não posso falar de futebol. Eu acho que essa gestão de pessoas, ela é muito importante. Você tem que ter essa... Hoje virou um vídeo do Ancelotti lá que ganhou de 4-0 e deu folga. Isso eu sempre fiz na minha vida de futebol, porque o Ancelotti ganhou de 4. Porra, quantos brasileiros fizeram isso? Não é isso, né, que vai fazer Não é isso, o dia a dia. Mas também essa gestão ela é muito importante, porque você também, né? Eu com meus jogadores, a minha semana ela tá sempre muito cheia. Por quê? Quando eu tiver resultados esportivos, se eu tiver que a minha semana foi bacana, olha, amanhã é folga. Então a gente tem esse... Mas eu acho que nós temos que se preparar melhor. Acho que o treinador brasileiro tem que se preparar bem. As pessoas que comandam o futebol, será que eles estão preparados para discutir futebol como eu conheço futebol? Porque eu fui para o Santos ali, muitos dos meus diretores não sabiam o que era o futebol ali. Com certeza. E aí, quando eu saio de uma Copa São Paulo, eu entreguei 8 jogadores pro profissional e eu perdi numas quartas de final, o resultado esportivo não foi bom. Eu falei, porra, enquanto a base, eu tô falando isso do sub-20, tem clube mandando jogador embora no sub-11, treinador embora no sub-11 porque não foi campeão. Então eu acho que precisa pagar melhor os profissionais da base. A gente não pode perder a essência do futebol brasileiro, né? Qual que é a essência? É dar responsabilidade setorial, mas aqui no último terço vai pra dentro, pedala, dribla, faça gol. Eu acho fundamento, entendeu? Então assim, eu treino fundamento. Aqui ficou uma época assim, a Espanha foi campeã do mundo, vamos copiar os espanhóis. Portugal foi bem, vamos copiar os portugueses. A Alemanha foi campeã, vamos copiar. Não é copiar. Eu acho que nós temos que copiar o profissionalismo deles. Né? Porque o europeu, a estruturação, o profissionalismo, mas a nossa essência a gente tem que ter. Ô Márcio, em cima desse assunto, queria te perguntar em relação ao idioma, né? Que muita gente diz que um dos problemas dos brasileiros não estarem na Europa é a questão de idioma. Os argentinos têm mais facilidade porque o espanhol né, é mais compreensível para os jogadores estrangeiros. Mas aí vem o Sampaoli aqui e não aprendeu nada de português, pelo menos não nas entrevistas, não fala nada, né? Nem tem interesse de falar. Não tem interesse, Kudê, a mesma coisa e tal, e a gente aceita. A gente que é bobo e fica cobrando do brasileiro que ele aprenda perfeitamente os outros idiomas e os caras vêm aqui e não tem que aprender nada da nossa língua. Por que isso acontece? Isso é muito maluco, né? O Brasil, ele recebe todo mundo de portas abertas, né? O mundo tem essa situação assim, pô, como é que eu posso dizer? Pô, é brasileiro, sempre, o brasileiro tem sempre querer levar vantagem, né? O brasileiro sempre, né? Então, é cultural você chegar lá fora, putz, então isso é muito ruim pra nós, em todos os sentidos, né? A malandragem, então eu acho que tem que mudar isso daí, né? Eu acho que hoje nós temos jogadores brasileiros que trabalham lá fora, que são extremamente profissionais, né? Eles vivem o dia a dia ali, com certeza. Eu acho que eu falo inglês. A gente tem que se preparar para poder falar inglês. Eu acho que quando você chegar num clube, para você poder se comunicar, eu acho que é muito bacana você poder falar. Mas falta um pouco mais também a paciência com os treinadores estrangeiros aqui. Ela é muito maior, não tenha dúvida nenhuma, né? Não tenha dúvida. Então, o Jorge Sampaoli ali, eu vi no Santos, ele não tinha
nenhuma vontade de falar português e todo mundo tratava daquele jeito. Se fosse um brasileiro, será que não sofreria um pouco de Eu vi retaliação alguns ali? vídeos na Santos TV, ela parecia que ele falava tão rápido, eu ficava pensando, será que os jogadores estão entendendo? Porque não tinha tradutor Mas ali, o né? futebol ele é muito maluco, porque ele é globalizado. Então, assim, ele tem uma linguagem no dia a dia que quem joga entende, né? Então, ele também tem pessoas ali no dia a dia que falam um pouco mais tranquilo. Então o staff dele é muito bom. Você disse que fala inglês, né? O seu objetivo de carreira mesmo é um dia treinar na Europa? Você tem essa Cara, eu meta? me preparo diariamente. Quem sabe eu não possa ser um treinador de uma Champions League. Eu me preparo. Se eu vou ser, eu não sei. Tem que ambicionar. Né? Tem que ambicionar, você tem todo o direito Então, disso. Tem algum time na Europa que te encanta mais? Cara, que seria um sonho, hoje assim? a Premier League é muito bacana de você ver, né? Eu acho que eu posso quebrar paradigmas aí, de me preparar, buscar coisas. Mas assim, pô, hoje o Manchester City, o Barcelona, Real Madrid, cara, eu me preparo, vou fazer de tudo, se me der a oportunidade, mas eu sei onde eu tô. Então, assim, com muita tranquilidade, com muita calma, mas por que não? Qual que é a diferença desses cursos? A gente fala tanto da CBF, né, que eu tô de fora. Às vezes eu vejo pelas imagens, pelas conversas e pelo que se é divulgado, muito ainda um mundo brasileiro, né, de pouca abertura de conteúdo externo. E você fez o módulo AFA e você fez o primeiro módulo da UEFA. Tem muita diferença de um para o outro, por quê? Eu acho que a gestão hoje é um caminho sem volta. O treinador ser um comandante mais sistêmico. Ele precisa saber estar integrado em todas as áreas, não só a parte de campo. Então hoje o treinador ele é um gestor realmente, e a Europa é assim, né? Então a Europa ele faz com que o treinador, você pega aí treinadores aí com muito tempo, você pega o Wenger. Quanto tempo ele ficou no Manchester United? De 18 no anos. Arsenal, né? No Arsenal, desculpa. O Ferguson, no Arsenal, no o Ferguson. United. Nós tivemos um curso com o Ferguson no Manchester United. Cara, ficou 18 anos ali. Então, assim, não só pelo resultado. E ele perdeu muito mais do que ganhou. Então, assim, a preparação, o comando, desde cima, entendendo para que serve o treinador. Então, acho que os treinadores hoje, ele não pode só dar treino e ir embora. Ele não pode só ter o trabalho de campo, não entender um desenvolvimento do clube. Então, assim, eu vi com o São Paulo, eu vi com o Bielsa no Leeds, que colocou uma casa dentro do CT do Leeds para ele poder vivenciar diariamente o CT, o dia a dia, quem chega cedo. Que nem, por exemplo, eu criei protocolos no São Bernardo, o meu treino da tarde é 3h30. Então, o nosso pré-treino, o cara tem que já estar indo na academia às 2h30. Hoje tem cara que já fica no CT, já 1 hora já está fazendo os trabalhos, já vai para a sala de análise de desempenho, a gente deixa vídeos no vestiário passando o nosso jogo, momentos positivos, momentos negativos, discutindo, falando do futebol, falando de adversário. Então, assim, o futebol mudou. Em todas as áreas. Aqui para Placar mudou, né? A gente pega essa revista aqui nos anos 80, nos anos 90. O futebol mudou. Quem não se preparar para isso vai ficar parado no tempo. E o treinador precisa entender disso também. Mas o conteúdo dos cursos muda muito também? O conteúdo é muito bacana. O conteúdo da AFA é muito bacana. O conteúdo da UEFA é muito bacana. Eu fiz o primeiro módulo da licença B. Mas assim, eu vou falar, cara. O Maurício e o professor Oswaldo, que parece que agora estão saindo. O Maurício foi para Comebol, saindo um pouco assim, muito conteúdo, muita discussão de cases, de troca. Eu tive uma aula com o Barroca chegou aqui e falou assim, porra, eu não vou ensinar ninguém, eu vou falar o que eu fiz no Avaí. E aí a gente discutiu, então eu fui falar do São Bernardo, porque o ano passado a gente tinha ficado 12 jogos sem tomar gol. O Catalá falou do Mirassol, o Claudinei falou do outro clube e a gente foi discutindo. Eu acho que essa troca de informação, troca de vivência, sem querer o lugar do outro, sendo mais profissional, eu acho que só cresce. E tem alguns nomes desses cursos que você fez, assim, que talvez não estejam tanto no radar nesse momento, mas que você projeta como treinadores de sucesso, assim como você viu os jogadores, né, se destacando, tem treinador que você apostaria para o futuro? Cara,
Eu trabalhei, eu tive o Bruno Pivetti, que hoje foi pro Guarani, que é um cara que muito teórico, um cara que muito importante, o Dado Cavalcante, o Ricardo Catalá, o Leandro Zago, cara, Tem nomes, a gente Rafael tem Guanais, que estava no esperança. Atlético Paranaense e agora vai fazer o Operário de Ponta Grossa na série. Tem muitos treinadores aí de 40 anos numa safra nova. Pô, Mente mais aberta. você pega o Carpini, que é um cara que é jovem e fez um trabalho muito bacana. Será que o clube está disposto a apostar em treinadores jovens? Os atletas compraram a ideia de um cara, às vezes mais jovem que ele. A Né? torcida, Mas a imprensa também, o atleta, tudo, eu vou né? te falar, o atleta ele é muito inteligente. Quando ele vê conteúdo e vê comando, cara, não importa a idade. Você tem, é claro, é normal. Toda empresa é assim. Se você vem contratado, se você não tem comando, se você não tem conteúdo, com certeza você vai ficar para trás. Então, Maurício, você pega o Maurício Barbieri no Vasco, é um cara que já tem uma rodagem. O Zé Ricardo, teve uma competição sub-15, era o Zé Ricardo no Flamengo, era o Felipe Conceição no Botafogo, eu tava no Corinthians. Então, assim, tem muitos treinadores, mas será que o diretor, será que o presidente, será que o executivo está preparado? Eles precisam acreditar no treinador jovem, né? Eu ouvi muito do São Bernardo o ano passado. Porra, vocês vão colocar o Márcio, é um cara que veio da base, não vai conseguir. Então, assim, Alguém tem que dar uma primeira chance, né? você iniciou aonde? Né? Vai ser Então, no assim, interior. a gente precisa, a gente entende a responsabilidade, mas os diretores, as pessoas precisam se profissionalizar e precisam ter convicções do que querem, né? Ô Márcio, entrando um pouquinho no factual, que é impossível não ter essa ligação contigo, o São Paulo, caso assuma o Flamengo, vai ter mais facilidades ou mais dificuldades com o que está acontecendo para quem enxerga de fora como você e você conhecendo o São Paulo? Cara, eu gostaria que ele fosse. Ele é um cara ali que tem muito conteúdo, ele vai ter muita dificuldade, porque ali, com certeza, no Flamengo tem problemas muito mais sérios do que só a parte dentro de campo, né? Então, ele com certeza, mas conhecendo ele ali, ele vai bater de frente, cara. Vai bater de frente, mas não vai ser fácil. Eu acho que qualquer um, até o próprio Jesus que chegar lá, vai ter dificuldade, porque o que ele fez em 19, dificilmente ele vai fazer de novo. É difícil, mas eu acho que precisa realmente mudar algumas questões ali, né? Quando se fala em mudança, às vezes até atleta. Principalmente atleta. Eu acredito nisso. Como é possível fazer jogadores, né, ainda nesse assunto do Flamengo, por exemplo, multicampeões tal, e às vezes até já mais veteranos tal, tem como mantê-los motivados sempre? Como que... Eu tenho muita essa curiosidade da gestão de grupo, às vezes jogadores que são mais estrelas e mais, digamos, difíceis de domar. Se dá nome também te complica, né? Não tô nem falando só do Flamengo, agora falando de maneira geral, nesses cursos, né, porque a parte de campo tal, às vezes é mais fácil de ensinar, mas como lidar com pressão de torcida, imprensa, isso é só na prática? E não é na prática, eu acho assim, você tem que ter verdade. O jogador gosta de transparência e ser verdade. Não adianta você falar uma coisa e não fazer. Eu acho que ali é o grande... Porque assim, quando você fala uma coisa internamente e externamente você fala outra e as suas atitudes, o jogador tá vendo realmente se você tá com ele ou não. Então, se você tiver a condição de fazer o jogador comprar a sua ideia, porque é isso daí mesmo, são jogadores ricos, são jogadores consagrados, mas independente da classe social ali, você precisa ter muito conteúdo e ter muita verdade. Porque torcedor, ele vai te pressionar o tempo todo. Você precisa ter convicção, entendeu? Por uma pressão você vai mudar, né? Futebol, todo mundo entende futebol, né? Opinar, né? Opinar, todo mundo opina, né? O dono do meu clube, o Roberto, que ele não esteja me ouvindo. Uma vez ele falou, Roberto, você é o dono, você não é o treinador. E assim, ponto e acabou. Então as coisas vão acontecendo. Então, mas a gente tem uma gestão que a gente troca informação, a gente discute, a decisão é minha. E eu acho que é isso, né? Então, eu costumo dizer que o problema do futebol, 90% é a vaidade. E os outros 10% é a consequência da vaidade. Então, se ele conseguir domar isso, é muito importante. Para você hoje, claro, o São Bernardo, na minha visão, pelo que vocês fizeram no Campeonato Paulista, ele tem uma chance enorme de subir. Tá? Lógico que futebol é futebol dentro de campo,
Então, antes da gente falar desse São Bernardo, olhando também um pouquinho dessa visão de quem jogou contra no Campeonato Paulista e viu o que pode acontecer. O segmento de segundo semestre agora para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, ele de novo está concentrado em Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, talvez o Corinthians surgindo. Para você, quem que de novo vai ser o alvo a ser colocado nas costas, como o Abel outro dia disse numa coletiva, que ele prefere ter o alvo nas costas do que ser o cara que está perseguindo. Para você, de novo, é esse time? O que você viu de tão especial nesse Palmeiras, que você mesmo já falou que foi uma equipe que você estudou bastante? Cara, o Palmeiras, assim, a manutenção do trabalho ele é muito importante, né? O Abel, com certeza, a equipe do Palmeiras ela é muito forte. O Flamengo, os jogadores, Atlético Mineiro. O Palmeiras vai brigar realmente lá em cima, sim. Porque tem uma condição muito grande. O Corinthians é um time muito forte. O Corinthians, se derem calma e tranquilidade pro Fernando... O Barleta também? O Barleta é um grande jogador. Eu acho que ele é um jogador que ele vai poder entregar muito pro Corinthians. Precisa ter coragem para colocar. Eu acho que você tem que colocar ele. Você tem que ter coragem. Eu falo isso o tempo todo. Mas você pega o Atlético Paranaense, que já vem com um trabalho aí muito bacana há muito tempo atrás. Você vê aí o próprio Grêmio agora com a manutenção, trazendo jogadores importantes. A Série A é um campeonato muito peculiar, né? Mas o Fluminense vai brigar lá em cima, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Eu acho que esses clubes aí têm grandes chances de brigar lá em cima. Curioso que você falou da cultura do futebol, né? A gente escutou muito que o Palmeiras não contratou, a torcida pede, não tem contratação, mas eu acho que o grande contratação é a manutenção do elenco. Você tem um time campeão que quase, né? Sai dois jogadores, tem que sair, né? Ganhou tudo e você ainda quer contratar? Porque tem que dar aumento pros caras, tem que valorizar, muito complicado. Não é fácil, ali, né? Eu acho que o Palmeiras está esperando realmente o mercado, algumas situações bem pontuais, né? Eu acho que são coisas ali diferentes do que você... encher. É difícil também você ter aí essa gestão com o Flamengo. Imagina a sua gestão como que é. Porque, por exemplo, os 11 titulares estão sempre felizes. Os outros 10 que vão pro banco, eles estão mais ou menos. E os outros 15 que não são nem relacionados. A gestão não é para quem joga, é para quem tá fora. E tem cara ali de peso, jogador de Copa do Mundo. Que é titular banco, em qualquer time, né? Não então é fácil, complicado. Né? Então você tem que ter muita gerência sobre tudo isso. Essa para você que hoje é a diferença do Palmeiras em relação ao Flamengo, ao Atlético e até o Fluminense está chegando agora, que são os times a serem batidos no Brasil. Esse coletivo do Palmeiras, ele ainda consegue superar mesmo equipes que têm elencos mais pomposos? Não é só o coletivo. Eu acho assim, o sucesso do Palmeiras, eu acho que o certo tem que dar certo, mesmo dando errado, né? Então, mas o Palmeiras hoje, a organização, a infraestrutura, o profissionalismo, eu acho que tudo que o Palmeiras plantou nos últimos tempos aí é difícil de bater. Então, assim, tem um norte ali, tem um trabalho muito sólido. Então, é claro que vai acontecer, é claro que ele vai nadar de braçada. E ele está acostumado a performar sempre nos melhores campeonatos. Então, assim, o Flamengo, é difícil eu falar de fora, claro, mas o Flamengo mostrou tudo que o extracampo que não se deve fazer, né? Dentro do... Você tem o Dorival, né? Porque, na verdade, não era para ser o Dorival. O Paulo Souza era para ser o treinador. Sim, quando o Paulo não foi bem, ele traz o Dorival. Dorival, faz aí até dezembro e eu acabo o contrato, só que ele ganhou 2 títulos. Ali, na minha concepção, acho que faltou um pouco de gestão. Um pouquinho, alguma coisa de bom. O cara ganhou 2 títulos, foi bem. Você vai mudar? Aí o Flamengo muda, aí traz o VP, que saiu pelas portas do fundo do Corinthians, que ele tem todo o direito de não querer ficar no Corinthians, mas chega e fala. Transparência. Sim. Né? Acabou meu contrato, não quero aqui, vou ver outras coisas. Acabou. A gente tem o direito de fazer isso daí. Mas você sair pela porta e o mundo dá a volta muito rápido. O futebol parece que ele dá 10 vezes mais rápido ainda. E olha o que aconteceu, é complicado. O seu feeling... vai ser esse Jorge, que você conhece, que vai assumir a bronca lá? É difícil de... Você não... difícil... Não sei se você conversa com ele, tem algum... Não, eu tenho contato até com o pessoal que trabalha com ele. Ele tem uma proposta do Nottingham, lá da Forest, da Premier League, que também
é um mercado importante, mas a gente sabe que ele tem casa aqui em Búzios, né? Quando eu tava lá, o Flamengo, ele teve uma proposta do Palmeiras e não aceitou, o sonho dele era ter ido pro Flamengo. Eu acho que aquilo ali pode balançar, com certeza. Eu acho que seria, pro Campeonato Brasileiro, seria mais uma atração, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que seria uma coisa muito importante. Sinceramente, eu não sei, mas seria uma coisa diferente. Márcio, tem uma pergunta que é um pouco filosófica e genérica demais, mas que é legal. O treinador ganha jogo. Tem muito boleiro que fala, não, é com a gente em campo, às vezes o cara ajuda, ou ele pode mais... muito ajuda quem não atrapalha. Como treinador que é isso? Ganha jogo e perde jogo. Eu acredito nas duas. Nós somos passivos de erro também. Eu defendo 50-50. Mas assim, eu faço parte de uma engrenagem, né? Lá dentro, o que eu falo? Que lá dentro são eles que resolvem. Não adianta eu ficar gritando, gesticulando, que tem cara que nem vai me escutar. Né? Ali parece até um show, né? Sim. Ali na hora. Mas eu acredito na semana muito bem trabalhada, porque eu falo para eles que a partir de agora é com vocês. Então a gente tá ali para corrigir algumas questões, mas com certeza é 50-50. Tem um exemplo na prática de jogo que você perdeu, que te deixou uma lição, assim? Claro erro? que tem. Quando a gente visualiza alguma situação e não dá certo, não tenha dúvida. Quantas vezes eu já errei e eu vou errar bastante, Mas né? você bota um cara e aí ele não entra bem, a culpa é sua, a culpa é dele? Como... Eu já coloquei um cara, ele entrou mal e eu tirei. A culpa é minha e dele, né? Então, é o 50-50 que eu falo, já cara. tive jogadores que colocou, porra, aí saiu chorando. Eu falei, porra, em 10 minutos você quase me prejudicou todo. Então, eu apostei, não deu certo e eu tirei. Então, assim, a gente erra. Mas eu tive um jogo na Copa Paulista que, no intervalo, contra o Botafogo, eu tava ganhando o jogo de 1-0, eu precisava fazer o segundo gol. E eu mexi ali, aí até o Lucas conversou comigo, pô, será que não é o momento de esperar? Eu falei, não, vai ser agora, porque agora é a hora de arriscar. E com 2 minutos do segundo tempo, o cara que eu coloquei fez o gol. Não quer dizer que era só, mas assim, a gente tem esse feeling, né? Por exemplo, contra o São Paulo agora no Morumbi, a gente ganhando de 1-0. Só que o Salustiano e o Vitinho, eu já tinha feito 2 trocas no primeiro tempo. Sim. E ali foi uma situação que no intervalo, se eu fizesse alguma troca no intervalo, eu ia ainda deixar um momento pro segundo tempo, pro final do jogo. Mas se eu não fizesse e alguém caísse, eu ia... Então foi uma discussão e eu falei, vou fazer agora 2 trocas. E eu fiz 2 trocas e ainda depois eu precisei fazer a última. Então assim, são decisões que nós estamos ali e só nós podemos tomar. Então é o dia a dia, é o feeling, é a experiência... Eu acho que isso é importante. Mas assim, eu não acredito que só o treinador ganha o jogo. Muito pelo contrário. Se o jogador não tiver imbuído dentro do processo, engajado dentro do processo, comprar ideia, acreditar, sem dúvida nenhuma. Por isso que é um time. Márcio, para colocar na tela uma coisa aqui e a gente se encaminhar para esse papo, que, putz, isso aqui a gente ficaria 4 horas fácil falando de bola contigo, que é muito gostoso, é uma aula, né? Isso aqui agora se tornou um trator de peso numa Série C, porque uma coisa é o São Bernardo entrar como São Bernardo. Vamos aí. Outra coisa é o São Bernardo entrar na Série C como a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, que só perdeu para o Palmeiras ali no sufoco, numa competição em que, em tese, ele esteve envolvido com equipes de maior potencial do que outras que estão na Série C, porque muitas equipes da Série B, os times da Série A, né? E você mostrou uma capacidade, uma segurança de falar, bati no peito e segurei muita gente. Então, uma matéria como essa aqui, Zanardi e Clube Empresa, o sucesso do São Bernardo no Paulistão, é aquele trator, mas que é gostoso de carregar por uma Série C, como quem dizendo, esperança agora é que esse time arrebente de vez? Sem dúvida. Esse ano já no Paulista, a nossa ideia... a gente já ia ser visto de outra forma pelo que nós fizemos o ano passado. Isso é normal. O resultado esportivo ele vai colocando os outros clubes diferente no pensamento conosco, né? E eu acho que, eu não falei agora, mas a gente fez um trabalho mental muito bacana com o Mental Coach, que foi até pro Curitiba agora, o Ricardo, para a gente criar uma mentalidade vencedora. O que é isso? Trabalhar a respiração, trabalhar a concentração. São coisas que nós trouxemos do alto rendimento do basquete,
da Olimpíada. É a fração de segundo que faz a diferença. Exatamente. Então, assim, são situações, por exemplo, contra o Botafogo de Ribeirão, a gente perdendo o jogo de 1-0, com um jogador expulso, e a gente vira nesse Paulistão em 5 minutos. Eu acho aquela força, sabe? Não desistir, de você se preparar melhor para a adversidade, né? Porque é fácil você colocar aqui, você tá ganhando de 4-0, 5-0. E a Série C, com certeza, nós vamos pegar Náutico, vamos pegar CSA, vamos pegar Brusque, vamos pegar Remo, Paysandu. Viajar só o Brasil jogos inteiro. duros, Amazonas. Viagens muito físico, longas. muito Muito calor. físico, mas tem muitos treinadores com muito conceito de futebol. Isso que está sendo bacana da gente ver. Então, hoje o São Bernardo está crescendo como clube, tem que crescer como estrutura, porque os resultados estão fazendo com que a gente performe aí num nível muito alto. E a gente tem que se preparar. Eu acho que a gente tem que estar preparado, trazer jogadores com bagagem, trazer jogadores com essa ideia. Então, o clube tem que se manter, o clube está entendendo, mas é o que eu falo. O todo, a infraestrutura, a gestão extra-campo, com a gestão, com o meu staff. Eu acho que esse sucesso com o meu staff, com pessoas que não aparecem no dia a dia, na televisão ou numa entrevista, fazem com que o clube está crescendo. Então, isso é muito importante. A gente precisa entender, o clube está crescendo e o clube precisa se acostumar a jogar jogos grandes, sem dúvida. Em cima desse assunto, a gente fala muito, né, os cursos da CBF, se o fato do Brasil não ganhar uma Copa do Mundo desde 2002 é um peso para o futebol brasileiro como um todo, né? Mas eu pessoalmente acho que tem avanços, a gente percebe nesses cursos de treinadores. Acho que hoje o Campeonato Brasileiro da Série A tem várias estrelas, alguns times com uma saúde financeira bem melhor do que em outros momentos. Você sente, estando na Série C também, isso tem, além do São Bernardo, tem outros clubes com essa mentalidade, até a questão do clube empresa, né, que é o caso do São Bernardo. Você é a favor disso? Você está sentindo uma melhora do ecossistema do futebol brasileiro como um todo ou não? Ele é um caminho sem volta. Você tem uma organização. Você tem hoje o Red Bull. Você tem o Red Bull que ele tem uma ideia, ele tem uma convicção. O dinheiro vem de fora, ele tem o trabalho, enfim, ele tem uma verba para se gastar. Você pega o São Bernardo, você pega o Retrô, você pega o Pouso Alegre, você pega clubes aí que estão investindo nessa forma, estão virando SAF, você vê aí Cruzeiro, você vê aí o próprio Botafogo, o Curitiba vai virar SAF agora, né? Não sei se já virou. É um caminho sem volta. O profissionalismo do clube... Cuiabá, né? Um clube que está na Série A se mantendo. Que tem uma gestão muito bacana. Então, assim, eu vejo que é um caminho sem volta. Porque, assim, o cara que vem, gasta e deixa o problema para o próximo, ele não está pensando no desenvolvimento do futebol brasileiro. Então, acho que a gente tem que pegar coisas lá de fora que deram certo. A gente tem que ter as nossas ideias. Eu acho que a Copa do Mundo... Ele é um torneio de tiro curto. Ele é um torneio. Ele é ali... Eu acho que o futebol... A gente precisa levar um pouco mais a sério. No seguinte ponto. Eu sou muito contra aquela bajulação de ter que ficar em hotel, ter que ficar afastado. Eu acho que você tem que concentrar os caras dentro de um... Olha, são 30 dias que nós vamos trabalhar para um objetivo. Deixa a família, deixa aqui, vamos trabalhar. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas eu acredito no foco, na concentração. Entendeu? Na concentração ali de você vivenciar o futebol full time, vivenciar a Copa do Mundo. Não ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo bem. Eu acho que a gente tem condições de chegar um pouco mais sério, ser mais competitivo. Desculpa, assim, você que teve contato com o Tite no Corinthians ali, pelo menos, né, vendo o time de cima, tal, naquela época que você trabalhava. O que aconteceu com o Brasil e Croácia ali? Você como espectador nesse caso, assim, aquela história dos 4 minutos, o time que era para defender foi para ataque, tem explicação aquilo? Cara, é muito complicado você falar agora de fora aqui, podia ter fechado aqui, dar porrada para frente, é muito forte. Eu uma vez falei com o Filipão ali, perguntei, professor, como é que foi o vestiário? 7-1. Do 7-1, você perdendo de 5-0. Eu acho que essa é a grande pergunta de você ter um cara com uma estrutura perdendo no Brasil, tomando de 5. E o que o treinador faz, né? Então, assim, é muito complicado, né? Jogador chorando. Ali é difícil. Eu já ganhei jogos faltando 5 minutos e perdi jogos 5 minutos, né?
É o que eu falo, cara. Eu acho que a gente precisa ser mais simples, né? Eu acho que a gente precisa ter humildade, analisar, tentar tomar as decisões corretas. Ele tomou a decisão que ele achou que tinha que tomar, entendeu? Se você faz uma falta... por exemplo, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, no quadro dele lá, tem faltas táticas. Ele cobra 25. Se no próximo jogo Guardiola não for 26, também, né? se não for 27, se não parar a porra da jogada, se não diminuir... Então, assim, cada um tem a sua convicção, né? Então, é muito difícil eu falar o que eu faria naquele momento. A gente sente muito, porque o Brasil tinha condições, né? O que eu acho é o seguinte... Faz o primeiro, faz o segundo, mata o jogo. Eu contra o Palmeiras, se eu tivesse feito o primeiro e o segundo, eu tava classificado. Eu não matei, sofri. Eu acho que faltou essa capacidade. Para encerrar, o Márcio Zanardi, obviamente, trabalhou diretamente com o São Paulo e puxou muito conteúdo, mas quem mais dessa última geração aí, vencedora dessa leva de técnicos, estrangeiros ou brasileiros aqui no Brasil, te canaliza conteúdo para você empregar no sucesso do seu time? Eu falo o Fernando Diniz, que foi um cara que realmente, para mim, as conversas, a ideia de jogo, a mentalidade, essa questão dele do dia a dia, o jogador adora ele. Eu acho que ele pegou uma época aí de pandemia, de às vezes gritar, de falar, eu acho que cada um... Mas o jogador gosta de verdade. O jogador gosta daquele cara que... não transfere a responsabilidade. Então, assim, eu uso muito o Sampaoli e eu uso muito o Fernando Diniz. São dois caras, assim, que eu tive o prazer de conhecer no dia a dia e que eu acredito com algumas ideias diferentes, com certeza. Marcião, pô, a gente ia ficar aqui, sei lá, umas 20 horas. Não dá pra aprender 20 horas. Você tem treino aí ao longo da semana, preparar essa Série C agora que começa nos próximos dias. Pô, muito sucesso pro São Bernardo. Eu de verdade sou um admirador do trabalho que você fez recente, a estrutura que você montou por lá e o quão esse clube merece crescer, porque todo mundo que trabalha sério com transparência, eu acho que tem que servir de exemplo mesmo, seja do mais alto nível hierárquico ao mais baixo, mas no futebol então, ou da mais alta competitividade, ou aqueles que estão buscando lugar ao sol, como São Bernardo. Torço mais para que isso seja um projeto de longo prazo, de que vire Série B, que vire Série A, que entre numa Copa do Brasil mais para frente mesmo. Parabéns pelo que você fez na equipe do São Bernardo no Campeonato Paulista e que seja um modelo da sua própria evolução para, quem sabe, em temporadas seguintes a gente não te ver só no São Bernardo, mas te ver em projetos que ambicionem pelo merecimento até mais do que o São Bernardo, para que você tenha esse reconhecimento tão expressivo, transparente e cultural que você trouxe pra gente aqui, cara. Cara, obrigado. Obrigado vocês aí pelo convite, né? Gustavo, um grande amigo. Prazer de ver a Placar, tá aqui. Eu sou um cara que cresci lendo a revista Placar e uma situação muito bacana. Eu tenho convicção que a gente precisa se preparar e buscar coisas grandes. Eu tô num projeto, o São Bernardo foi um clube que apostou em mim, que teve como é que eu posso dizer? Eu sou muito grato ao São Bernardo porque eles falaram assim, porra, é você que vai ser o treinador. E é claro que sondagens, coisas, eu quero ser treinador de Série A, quero chegar numa Champions League, por que não? Quero chegar numa seleção brasileira, mas eu acho que a gente precisa passar por situações para poder chegar e se sustentar. Então, com muita calma, muita tranquilidade. Obrigado, é um prazer estar aqui. Vejo você sempre na televisão lá. A gente acompanha demais, então é muito bacana vir no lugar. Pela mente aberta e aí até não uma crítica a você, mas a muito sistema a pensar fora de um corporativismo protecionista. Parabéns pela tua visão de ligação cultural também. Cara, eu acho que não dá para eu ficar aqui robotizado e falar sempre... Eu tenho as minhas convicções, pode dar certo ou não dar certo, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. E o futebol precisa ter pessoas que, tanto com a imprensa, tanto com o torcedor, a gente precisa entender, escutar, tomar as decisões não com paixão e com muita razão. Então, estou muito feliz. Obrigado, de verdade. Estou sempre à disposição aí. A gente que agradece. Para nós convite, é muito legal ver gente nova, com novas ideias, mente aberta. Pô, sucesso para você. Tomara que dê tudo certo. Maravilha. Obrigado. Márcio Zanardi conosco nesse Redação Placar especialíssimo. Portanto, deixe seu like aqui. Se você curtir esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, porque
não é todo dia, né, que a gente recebe aqui nessa mesa, e esperamos receber cada vez mais pessoas com esse nível cultural do Márcio Zanardi para nos trazer conteúdo, informação, transparência e, mais do que nunca, também credibilidade, que é a marca de 53 anos no mercado, como a marca Placar. Valeu, gente! Até o próximo Redação Placar Especial.